agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, te agradecemos pela vida, pela saúde. E nesse momento pedimos que o Senhor esteja aqui, que o Senhor esteja com as pessoas que têm os seus pedidos especiais, pedidos por recuperação de saúde, algumas pessoas sofrendo com relação à perda do emprego, preocupação, ansiedade. O Senhor possa estar com cada um de nós, restabelecendo a saúde daqueles que precisam, dando paz, segurança, conforto, proteção. Abençoe o nosso estudo de hoje também, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Boa noite. Eu vou Estou fechar aqui. acompanhando aqui pelo celular e eu não consigo ver o rostinho de todo mundo. Mas o Ale já me disse que tem um pessoal conhecido aí, Osíris, Davi, a Mônica, né? E vão estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a ansiedade. Minha gente, tem alguém ansioso aí? Sim? Não? Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, será que tem alguém ansioso aí? Eu trouxe algumas informações para vocês, alguns dados sobre esse tema. Depois a gente vai refletir um pouquinho, a gente vai falar sobre algumas dicas de como melhorar. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. E conforme eu for falando, por favor, se vocês quiserem, interajam comigo, tá? Vocês podem perguntar, vocês podem fazer algumas observações, alguns apontamentos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de ansiedade, que é, gente, juntamente com a depressão, um dos maiores problemas de saúde. E no mundo, eu trouxe aqui alguns dados para vocês. 33% da população mundial sofre com transtorno de ansiedade. É muita gente, né? E eu disse 33% da população mundial, e aí vocês querem chutar qual é o país mais ansioso do mundo? Alguém quer arriscar? Tem um palpite? Eu sei que o Brasil é muito, mas não sei se é o Brasil, não. Uhum. Olha, Lê, é o Brasil. Olha. Em primeiro lugar, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com cerca de 9,3% da população sofrendo com algum transtorno de ansiedade. A cidade de São Paulo a região metropolitana de São Paulo é a região que mais tem transtornos mentais no mundo também. Eu acho que esses dados são alarmantes que fazem a gente, né, parar um pouco para pensar o que está acontecendo com a gente, né? Porque juntamente a ansiedade, ela traz também outras doenças, como por exemplo depressão, né? A gente costuma dizer que a ansiedade e a depressão, elas andam ali coladinhas, né? E aí então a gente está falando de ansiedade, mas o que é essa tal de ansiedade? Toda ansiedade é ruim? A ansiedade, ela pode ser definida como um estado de apreensão, um estado de medo, uma preocupação excessiva, e nem sempre ela está conectada com a realidade. Porque é diferente, por exemplo, de quando você tem algo para resolver. Vamos pensar assim, nesse nosso pequeno grupo. Eu já estou acostumada, mas poderia ser um motivo para eu ficar ansiosa, certo? Vamos pensar, Lê, no dia que você foi na TV Novo Tempo. Você fez um programa Identidade Geral, tá na internet, né? Se por acaso tem alguém aí que não viu esse programa, acho que vale a pena ver, porque é um lindo testemunho que você conta ali. Diante de uma situação dessa, é normal que você tenha a sua ansiedade aumentada, né? Qual é, então, o problema da ansiedade? O problema da ansiedade é quando, em níveis muito altos, ela atrapalha a sua vida, ela atrapalha o seu dia a dia, o seu cotidiano e rouba de você a sua qualidade de vida. Nós temos alguns sintomas de ansiedade, eu vou falar alguns deles, eu quero que você preste atenção para pensar se por acaso você não está passando por isso. Geralmente, uma pessoa ansiosa ela é uma pessoa muito preocupada, sente insegurança, sente medo, irritabilidade, olha só, irritabilidade, dificuldade para dormir. A pessoa às vezes até deita no horário legal, sente aquele soninho e tal, mas não consegue dormir, não consegue relaxar, né? Ou de repente acorda, até consegue pegar no sono,
mas não consegue ter aquele ciclo completo de sono. A gente fala hoje em dia em 8 horas, né? Mas é evidente que algumas pessoas precisam de um pouquinho mais, outras pessoas um pouquinho menos, né? Então, essa dificuldade para dormir, essa dificuldade de concentração, de foco, tudo isso são alguns sintomas de ansiedade. E a gente precisa ficar atento. Como eu falei, é normal, diante de uma situação nova, de uma situação diferente, que a sua ansiedade fique mais elevada, né? Mas ainda assim, você precisa conseguir fazer aquilo que você, né, tem que fazer. Então, assim, tem que comer, tem que dormir. Vamos pensar numa pessoa que vai viajar a primeira vez de avião. Rola um frio na barriga, né? Rola uma ansiedade. Mas essa pessoa precisa conseguir trabalhar e tocar a vida até que esse momento chegue, né? Então, é importante a gente prestar atenção. E uma coisa que eu anotei aqui também, que é importante, cansaço. Às vezes a pessoa se sente tão cansada, sente tanta falta de energia, pode ser ansiedade. Então, desses sintomas que eu falei aí, você tem alguma coisa? Você tem algum desses sintomas? A sua ansiedade, ela tem prejudicado a sua qualidade de vida? Ela tem impedido que você tenha relações saudáveis, né? Relações sociais? Ela tem impedido que você se alimente bem, que você consiga se concentrar e realizar todas as suas atividades? A boa notícia é que existe tratamento, né? E aí a gente pode pensar, nossa, quando então eu devo procurar por uma ajuda médica, por uma ajuda psicológica? Se você apresenta que seja um ou dois desses sintomas, mas de uma maneira significativa que prejudica a sua qualidade de vida, não perde tempo não. Procura um profissional especializado para poder te ajudar. A ansiedade, ela pode sim ser tratada com medicação, mas eu gosto muito de falar que o uso da medicação, ela precisa ser um uso consciente, com uma alimentação saudável, com atividade física, a gente consegue, em vários casos, mais leves, né, claro, tratar tanto a ansiedade quanto a depressão. E aí eu queria falar para vocês aqui de alguns tipos de transtorno de ansiedade, né? Tem dois que são mais comuns, que é a TAG é a sigla que diz respeito ao transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um dos mais comuns. E o outro é o transtorno do pânico. Acho que todo mundo já ouviu falar de alguém que tenha um desses transtornos, né? Às vezes na família, às vezes você mesmo já passou por um momento ou foi diagnosticado com uma questão de ansiedade, são bem comuns. E aí existem outros menos comuns e eu vou falar para vocês aqui, só para a gente diferenciar um pouquinho, né? Na TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizado. É uma sensação persistente, recorrente, de que a qualquer momento tudo vai dar errado, a pessoa está sempre preocupada, pensando no futuro. Acho que quando a gente fala em ansiedade, essa é uma questão central. A pessoa nunca está aqui no presente, no agora. É sempre no futuro, né? E é interessante a gente pensar que que o presente, ele se chama um presente, não é à toa, né? Quando a gente pensa num presente embrulhadinho lá, com laço, fita, papel, né? O presente realmente é um presente, é uma dádiva, e a gente precisa gerenciar o nosso cérebro, e gerenciar nem é a melhor palavra, seria educar o nosso cérebro, né? A viver o aqui, a viver o agora. É claro que a gente precisa planejar, é claro que a gente precisa sonhar, é claro que a gente precisa ter meta. Se a gente pensar, o que nós temos é o hoje, é o agora. Então, a gente não pode deixar que esse sonho, que essa meta, que esse planejamento te roube os pés no chão e a qualidade de vida no hoje, no aqui e no agora. Então, eu estava falando para vocês dos transtornos, né? Eu citei a TAG, que é essa sensação persistente de que a qualquer momento tudo pode dar errado, né? E como ela é um transtorno generalizado, pode ter relação com qualquer coisa. Esse é um dos mais comuns. O outro que eu falei é a síndrome do pânico, né? Eu não sei se você já presenciou alguém passando por um momento assim, por uma crise de pânico,
e é algo realmente angustiante. Entre alguns sintomas dessa crise, dessa síndrome do pânico, a gente pode citar uma dificuldade imensa para respirar. Às vezes, a pessoa que está em síndrome do pânico, ela tem os mesmos sintomas de um ataque cardíaco, por exemplo. Ela sente formigamento, às vezes no braço ou mesmo que no corpo todo, sente essa questão do formigamento, uma falta de ar, um aperto no coração, como se ela fosse a sensação de que ela vai morrer, né? Assim, curto espaço de tempo, uma ansiedade muito alta, muito elevada. E em vários casos, a gente precisa, sim, recorrer à medicação. O médico especialista nessa questão é o médico psiquiatra, né? Eu entendo que hoje a gente evoluiu bastante, a gente tem uma consciência muito melhor, né? Mas ainda assim, há um preconceito, há um medo em procurar esse tipo de profissional, né? Nossa, mas um médico psiquiatra, eu não sou louco, é médico de louco. A gente ainda encontra algumas pessoas que pensam assim, mas essas pessoas se esquecem que o nosso cérebro, assim como o coração, o fígado, o pâncreas, o pulmão, é um órgão também e ele pode sim adoecer. No nosso cérebro, a gente tem milhões de neurotransmissores que são responsáveis por enviar e receber estímulos, enviar e receber mensagens, né? Então, a gente tem, por exemplo, entre os neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, e a gente brinca que eles são os mensageiros do nosso cérebro. No nosso cérebro, um neurônio não é grudadinho no outro. Existe um espaço entre eles. Esse espaço entre os neurônios a gente chama de fenda sináptica. E é nessa fenda, é nesse espaço que esses neurotransmissores atuam, transmitindo os impulsos e as mensagens de um neurônio para o outro. Se existe, isso é químico, bioquímico. Se existe uma alteração nesses neurotransmissores, existe também uma alteração no comportamento, uma alteração no pensamento, né? Na cognição. Falando sobre os transtornos de ansiedade, né? Falando sobre a crise, a síndrome do pânico. Então, vou tentar retomar o assunto aqui, para a gente poder falar um pouquinho mais. Bom, e aí eu falei então sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, falei sobre a síndrome do pânico e eu queria falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Já ouviram falar no TOC? Por trás do transtorno obsessivo compulsivo tem uma ansiedade muito grande. E o transtorno obsessivo compulsivo são pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos, né, que a pessoa não consegue controlar. Cada uma das pessoas, às vezes, apresenta um sintoma diferente. Tem gente que tem mania, já ouviram falar aquela pessoa que tem mania de limpeza? Mas não é aquela pessoa, assim, que gosta de fazer faxina e gosta de estar tudo limpo, não. Quando a gente fala numa pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ela lava a mão 15 vezes, porque ela acha que se ela não fizer isso, algo de ruim vai acontecer. Uma pessoa que tenha toque e vai tomar banho, às vezes esse banho pode durar até 2 horas, né? Porque ele acredita que antes disso ele não tá limpo e que ele pode se infectar com bactérias. Então, enfim, são pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos que podem se dar de algumas maneiras diferentes, né? E por trás disso existe uma ansiedade muito grande. O transtorno do estresse pós-traumático é um outro transtorno que a gente também pode falar. Geralmente uma pessoa que passa por um trauma, uma situação muito forte que ela não teve condições de assimilar, isso, né, ficou como um trauma na vida dela, ela pode ter lembranças, flashbacks, sabe? E aquele sentimento de ansiedade, aquela sensação de pavor, ela fica recorrente, né? Então, vamos pensar numa pessoa que de repente sofreu um acidente de carro, ela vê um carro passando, ela tem a revivência daquele trauma, né? Isso é muito comum, por exemplo, em soldados que vão para a guerra, né? Em pessoas que passaram por situações extremas. A gente pode falar, por exemplo, de violência sexual, entre tantas outras coisas, né? Pode surgir aí o que a gente chama de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático.
Entre os transtornos de ansiedade, a gente pode falar também das fobias, né? A fobia social, por exemplo, o medo de falar em público, de estar em público, né? A agorafobia, que é aquela ansiedade de lugares abertos, com muita gente, né? Isso acontece também. A ansiedade noturna, por exemplo, a pessoa ela não consegue, ao se deitar, ela não consegue dormir, ela não consegue pegar no sono, os pensamentos não param, né? Tem um pensamento acelerado. E tudo isso traz muito sofrimento para a pessoa, para a família, prejudicando a qualidade de vida e, como eu já falei na outra parte, né? A boa notícia é que tem tratamento. E ainda ontem, gente, eu tava assistindo uma palestra, né, de uma neurocientista falando sobre cérebro e bem-estar. E aí a gente estuda, a gente ouve tantas coisas. E ontem ainda assistindo essa aula, né, era uma palestra, uma aula aberta, né, conversando com um amigo que estava acompanhando também, a gente comentou, nossa, pode haver muitos estudos, né, mas a solução não é de outro mundo. Quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala em depressão, quando a gente fala em outros transtornos, quando a gente fala em como ter uma qualidade de vida saudável, uma boa qualidade de vida, em ser feliz, a gente não precisa de muita coisa. E eu acho que de uma maneira peculiar, os adventistas eles têm muito conteúdo, muita informação, né, para ter uma alimentação saudável, que eu acho que a reforma de saúde ela é um pilar, né? Alimentação saudável, atividade física, cultivar bons pensamentos e boas relações, a confiança em Deus. E às vezes a gente acha que precisa de uma coisa, nossa, de outro mundo, mirabolante, para ser saudável e ter uma qualidade de vida boa. Isso está ao nosso alcance, né? A gente não precisa ir muito longe para ser saudável. A gente precisa ser, a gente precisa fazer, porque também uma coisa recorrente, né? Assim, que acontece muito, inclusive com os meus pacientes. Nossa, mas eu sei o que eu preciso fazer, por que é que eu não faço? Não sei se vocês já se perguntaram isso ou se já passaram por uma situação assim, né? Eu sei o que eu preciso comer para ganhar ou para perder peso ou para ser saudável, manter a saúde. Eu sei que eu preciso comer, por que eu não como, né? Tem várias coisas aí. A rotina pode ser, a questão da rotina, a falta de tempo, porque vamos combinar, comer saudável, algumas pessoas falam que é caro, não é tão mais caro assim não, e às vezes é até o contrário, é mais barato, mas vamos pensar, entre você abrir uma garrafa de refrigerante e você preparar um suco natural, né? Talvez o suco natural ali, se a gente for pensar no tempo que você vai levar também, para depois lavar o espremedor, o liquidificador, né, e tal. Assim, é muito mais fácil, rápido e prático você tomar um refrigerante, né? Mas não tenho dúvidas nenhuma, ninguém tem dúvida disso, que um suco natural, ele é muito saudável. Então, a gente sabe o que a gente precisa fazer. E aí, isso também é uma resposta particular, né? No sentido assim, então, o que te impede de fazer? Por que é que você não faz? Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, tanto a ansiedade quanto a depressão são os vilões que a gente tem agora na atualidade, né? E muito disso, quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala em depressão também, mas hoje o nosso foco é a ansiedade, a gente não pode esquecer que existem sim alguns fatores que podem ser biológicos, genéticos, né? Algumas pessoas, elas nascem mais propensas a ter ansiedade, depressão e outras doenças também, né? Mas eu gosto muito do que o Dr. César Vasconcelos costuma dizer. Ele fala assim, olha, a genética, né, a hereditariedade, ela não é uma sentença, né? Muitas pessoas podem ser, digamos assim, ter o gene da ansiedade, ó, mas o estilo de vida que você tem pode influenciar que isso venha aparecer, né? Ou não. Se a gente pensar, por exemplo, outra vez eu estava lendo um estudo, por exemplo, em irmãos gêmeos, onde um desenvolveu a esquizofrenia e o outro não.
Peraí, mas eles eram gêmeos univitelinos. Geneticamente é tudo igualzinho ali, mas um desenvolveu e outro não. Então, estudos como esse provam que a nossa qualidade de vida, o ambiente que nós estamos inseridos, interfere muito na manifestação de doenças ou não, né? Se a gente vai desenvolver uma doença ou não. Câncer, por exemplo, está muito relacionado ao estilo de vida. Tem a questão hereditária? Claro que tem, mas tem a questão do estilo de vida, né? Se faz atividade física ou não, se, por exemplo, uma pessoa bebe ou fuma, ela está mais propensa a desenvolver. Então, veja, nós vivemos numa sociedade, num mundo que a todo tempo pede pressa, pede correria, pede produtividade, e a gente não pode entrar nessa onda, né? Porque se a gente ficar, sabe, vocês já viram um hamster, aquele ratinho, quando ele tá naquela rodinha que ele fica lá só andando assim e fazendo a roda girar, né? A gente entra nessa vida frenética, louca, e a gente precisa muito pensar quais são as nossas prioridades, quais são os nossos objetivos, o que a gente quer fazer da nossa vida, né? Do nosso tempo, porque o mundo pode exigir muitas coisas, né? Trabalho em casa, trabalho fora, essa necessidade de sempre comprar, né? Vamos pensar, o modelo do carro muda sempre, o modelo de celular muda sempre, e se eu quero sempre estar acompanhando isso, tem um preço, que pode ser trabalhar muito mais para ter tudo isso, estar de menos com a família, se alimentar mal, não ter um estilo de vida saudável, né? E de repente a gente pode correr atrás dessas coisas e perder o que é mais importante, que é a convivência familiar, que é a nossa saúde. Então, a ansiedade existe. No comecinho eu falei para vocês que nós brasileiros estamos aí com medalha de ouro no ranking. Nós somos o primeiro país, né, o país que mais tem pessoas ansiosas. O mundo está ansioso, mas a gente precisa pegar um outro caminho, né? Nós conhecemos, por exemplo, os 8 remédios naturais, e aí eu acho que não precisaria mais nada além dos 8 remédios naturais para a gente poder controlar não só a ansiedade, como outros problemas, né? Outras doenças mentais. Então, a gente fala em uma alimentação saudável, a gente fala em um sono reparador, a gente fala na importância da atividade física, de beber bastante água, de tomar sol, né? O sol, ele faz a produção da vitamina D, e a falta de vitamina D, ela está inclusive associada a transtornos mentais. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que é fisioterapeuta, está fazendo doutorado, e ela me falou que ela leu um estudo apontando que nas pessoas que vieram a óbito, né, em relação ao Covid-19, eles perceberam que havia uma deficiência de vitamina D também. Cada dia mais a gente está descobrindo outras coisas, né? A vitamina D, ela é muito importante também para o nosso sistema imunológico. Então, veja, a gente precisa cuidar, né? E a gente não precisa ir longe. A gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente sabe, né? Além de mencionar a questão dos 8 remédios naturais, de falar sobre a confiança em Deus, né? Hoje em dia, inclusive, a ciência ela tem se preocupado com a espiritualidade. E aí eu faço uma diferenciação entre religião e espiritualidade, né? Independente da sua religião, a espiritualidade, essa capacidade de transcendência, né, de você acreditar em algo, de ter fé, isso tem um papel, isso impacta diretamente na saúde do indivíduo. Alguns estudos também foram realizados e fizeram a seguinte comparação. Aquelas pessoas que tinham uma fé, que acreditavam em alguma coisa, que cultivavam essa espiritualidade, a recuperação da saúde dessas pessoas, ela acontecia em maior número e ela também acontecia mais rápido, né? Então, cultivar a espiritualidade e a fé, e muitos fazem isso através da religião, pode ser muito positivo para a saúde, né? A ciência tem mostrado isso.
quando eu falo todas essas coisas, eu tenho certeza que muito disso, né, que eu disse aqui, dessas informações que eu trouxe, tenho certeza que vocês já ouviram falar alguma coisa, que vocês sabem de alguma coisa, né? E eu acho que é importante a gente lembrar, né? Porque às vezes a gente também esquece, né, de algumas coisas. Esses dias aconteceu comigo, gente. Eu não estava dormindo bem, acredita? Eu não estava dormindo bem. Eu falei, gente, olha, já faz aí uma semana que eu não estou dormindo bem. E aí eu tinha feito, inclusive, a gente tinha feito uma pauta sobre o assunto, né? E eu esqueci de olhar as minhas dicas da pauta, porque depois um amigo me falou, olha, como é que tá a iluminação aí do seu quarto? Como é que tá o clima do quarto, né? Não pode ser muito frio, não pode ser muito calor. Resolvi com duas questões. Fechando a cortina e fechando a porta para ficar mais escuro, né? Não ficou abafado, mas ficou mais escuro. No escuro, a gente tem uma produção maior da melatonina, que é o hormônio do sono. E aí a gente pode pensar assim, vou logo tomar um remédio para dormir, né? Volto a dizer, o uso do medicamento, ele é importante em vários casos, ele é necessário em muitos casos, mas também existe uma medicalização da vida, sabe? Não dorme, vai logo tomando remédio. Poxa, mas existem outras coisas que podem ser feitas antes de você entrar no passo do remédio, né? Se a gente pensar em crianças, por exemplo, não presta atenção na aula, não se concentra na escola, é hiperativo, não para quieto. Manda para o médico, toma um remédio. E não é bem assim, né? O remédio existe, ele pode ajudar muito, mas o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a atividade física, pode também ser os nossos remédios, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, acredito que é dele a frase, que o teu alimento seja teu remédio teu alimento, né? É claro que com muito equilíbrio, porque não estou dizendo que não é para usar medicamento, estou dizendo que, às vezes, algumas mudanças no seu estilo de vida podem resolver a questão antes que você comece a tomar um medicamento, né? Eu acho que o mais importante é cuidar da saúde, é cuidar do seu bem-estar, e enquanto cristãos, a gente tem aqui uma algo a mais, né, para a gente poder descansar das nossas preocupações, descansar das nossas aflições. E aí, para finalizar essa minha fala com vocês, eu quero falar sobre o que está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 31. Mateus, capítulo 6, verso 31, que diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam, o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Lembra que eu falei que o presente é um presente? Lembra que eu falei que é importante a gente planejar, é importante a gente ter metas, mas a gente precisa viver no aqui, no agora, né? E eu acho que aqui em Mateus ele está lembrando a gente, ele está falando isso, né? Deus sabe de tudo aquilo que você precisa. Então, deixa que ele cuide das suas preocupações. A preocupação é uma pré-ocupação. É uma ocupação que vem antes da hora, né? Com isso, a gente não está vivendo nem lá e está prejudicando o nosso aqui. Então, a gente precisa confiar em Deus também, a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente precisa, sobretudo, entregar para Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque Ele cuida de cada um de nós. E essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, era essas informações que eu queria deixar para vocês, e terminando com esse versinho aqui, ó, no capítulo 6, né, do 31 até o 34. Não se preocupem, tá? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Em Salmo a gente também encontra, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais ele fará. E ele fará mesmo. Um tema importantíssimo na atualidade, né? Porque nós temos aí o Covid, nós temos a ansiedade, o anseio das pessoas não pegarem e a ansiedade do pós-Covid. Mas eu queria fazer uma pergunta. A primeira pergunta é minha. Por exemplo, eu tenho meu filho aqui, tem 3 anos, tá aqui do meu lado. Vocês estão vendo eu mexendo muito aqui na minha esquerda, porque eu estou mexendo com ele aqui. Ele está aqui do meu lado. Sempre fica, toda segunda-feira. Ele costuma atirar a casquinha do dedo. Qualquer casquinha do dedo aqui, ele arranca. E a gente foi ao médico e ele é acompanhado por psicólogo, por fono, e disseram que é ansiedade. Eu já posso dizer que nessa idade, 3 anos, já se pode dizer que a criança é ansiosa, Flávia? Uhum. Pode, você pode dizer sim. E aí, você está falando e eu estou pensando aqui, Ale. A gente precisa, desde muito pequenininho, ensinar os nossos filhos a... Porque assim, se a gente for pensar no estado de tranquilidade, a gente tem que aprender isso, né? Então, assim, quando de repente a criança está ansiosa por alguma coisa, ela está fazendo birra, porque ela quer aquele birra na hora, tá? Ela não tem o amanhã, ela quer no agora, ela quer na hora, né? A gente precisa orientar e a gente precisa acolher esse sentimento da criança, né? Olha, filho, eu sei que você está muito ansioso, que você está querendo muito isso agora, mas algumas coisas a gente precisa esperar, né? Então, conversar com ele. E sabe, uma coisa que eu tenho me ocupado mais agora para conhecer um pouco mais é, por exemplo, uma técnica de meditação. Às vezes a gente fica assim estranha, né? Ai, peraí, o que é isso, meditação, né? Tem filosofias mil por trás disso, mas quando a gente fala em meditação pura e simples, é você treinar a sua mente para que ela possa se acalmar, né? E a gente pode fazer isso, por exemplo, com exercício de respiração, né? O exercício de respiração. Você respira, puxa o ar lentamente, pode contar até 3, solta o ar, contando até 6, porque aí um pouco mais, porque precisa tirar todo o ar do pulmão. Um exercício de respiração já acalma a ansiedade, né? Então, assim, as crianças estão ansiosas, sim, é possível uma criança ser ansiosa, mas é possível essa criança ser ensinada, né, e ter essa ansiedade controlada. É importante quando a gente fala de criança, com os adultos também, porque às vezes a gente é adulto e não sabe fazer isso, mas principalmente com as crianças. Nomear o que as crianças estão sentindo. Filho, você está muito agitado, você está sentindo ansiedade, né, filho? Olha, a gente vai para um exemplo. A gente vai voltar para a escola, você vai voltar para a sua aula, mas não é agora. Por enquanto, a gente vai ver os amigos aqui pela aula virtual, né? E criança, lê assim, os adultos também, mas as crianças ainda mais. Elas têm muita energia e elas precisam extravasar essa energia, né? Todo mundo precisa fazer uma atividade física, mas se a gente está falando de uma criança ansiosa, é colocar na natação, no futebol, né? Alguma atividade que ela possa fazer para ela liberar essa energia, essa ansiedade toda. Ok. Querido bondoso Deus, nós te agradecemos por esses momentos aqui, te agradecemos pela oportunidade de aprender cada dia mais e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a fazer aquilo que é certo, aquilo que é necessário, para que nós possamos ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, viver bem e viver feliz. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui representada, toda a sua família. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.